Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal Só Psicanálise e estarei fazendo mais uma sessão correspondente à playlist intitulada como Psicanálise Contemporânea. Playlist esta onde eu venho falando atualmente da transexualidade. Venham falando dessa demanda que é tão contemporânea, que é tão atual, né? E de modo específico, eu venho falando aí da destransição de gênero. Venho falando sobre a leitura que eu faço enquanto profissional da dimensão da psicanálise com relação ao arrependimento por parte do ser humano frente ao ato de ter feito uma transição de gênero. Os vídeos que contextualizam este aqui estará aí no comentário em destaque, certo? Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu te convido a vir aqui no comentário em destaque e acessar, assistir, para que você possa ter uma compreensão abrangente acerca do que eu venho falando com relação à temática. Nesse vídeo aqui, eu quero, na verdade, fazer algumas considerações com relação ao que eu falei no vídeo anterior. No vídeo anterior, eu trouxe aí exemplos e casos reais, né, referentes à demanda da transexualidade, e dentre esses exemplos eu citei a demanda de uma mãe trazida a mim com relação à sua filha, né, até então a sua filha de 13 para 14 anos de idade, que chegou com uma demanda de transexualidade, ou seja, afirmando para a mãe ser um homem trans. E aí eu questionei essa mãe, né? O que é que este ser humano traz com relação a isto, né? Não é que ele tenha que justificar o seu modo de ser, né? Mas assim, a linguagem que fala em nós, como diz Heidegger, há uma linguagem que sedimenta o nosso modo de ser. Então, eu perguntei para essa mãe o que é que é falado neste ser humano, onde este ser humano expressa-se enquanto ser humano transexual. E aí a mãe narra que este ser humano chegou para ela e disse: eu assisti uma série no computador, eu assisto uma série no computador e eu vejo os meninos se beijando. E eu acho aquilo muito bonito. Eu acho aquilo muito bonito e eu me identifico com aquilo e, portanto, eu acredito ser um menino trans por esta identificação, por achar isto bonito, né? Claro que não uma linguagem tão elaborada, mas do jeito deste ser humano, foi isso que a mãe me passou quanto à fala deste ser humano com relação à sua demanda de transexualidade. E aí eu falei para esta mãe: olha, vai observando, porque assim, isto por si só não há de ser um fator determinante de uma transexualidade. Isto por si só não há de ser um fator que venha aí nos fazer acreditar que de fato este ser humano é um ser humano transexual. Observa, vai deixando este ser humano se expressar. Vai deixando que este ser humano vá se desenvolvendo e tudo mais. Com isso, gente, eu não estou dizendo que este ser humano não é um ser humano trans. Eu não sou ninguém para sedimentar aqui o que o outro é e o que o outro não é.
Com base no caso de Robert, que é o caso que eu venho explorando aqui, que há de ser o caso de destransição, o que eu sempre digo é que é preciso ter cuidado com demandas de transexualidade na infância e na adolescência, porque as crianças e os adolescentes estão aí em formação, estão aí em desenvolvimento. E estamos diante de uma era que está aí abarcada por uma série de informações e estímulos onde esta criança, este adolescente pode internalizar e sedimentar aquilo para a sua vida sem de fato ser o seu modo de ser, sem de fato ser sua condição humana, mas é uma linguagem que vem de fora de uma série, de algo tão superficial, que fala neste ser humano e que este ser humano internaliza, mas que, no entanto, não há de ser algo que venha estar intrínseco ao seu ser, à sua condição humana. É o que pode acontecer, que foi o que aconteceu com o Robert, caso de destransição que eu venho explorando aqui. Então, eu sempre saliento o cuidado, para que nenhuma decisão possa ser tomada de modo precipitado e este ser humano venha a ser aí prejudicado, como aconteceu com Robert. Inclusive, no vídeo anterior, eu também trouxe, olha, é diferente de uma criança de 11 para 12 anos de idade, que é uma demanda real também, que eu tomei conhecimento. Uma criança, um adolescente, um pré-adolescente que estava ali dos seus 11 para 12 anos de idade, não sei com qual idade este adolescente se encontra hoje, quando as suas caracterizações começaram a se tornar mais acentuadas, o desenvolvimento do quadris, por exemplo, este ser humano se olhava num espelho e a sua disforia era tão gritante que este ser humano chegava a desmaiar, porque tinha uma disforia e uma aversão àquilo que ele estava vendo diante do espelho. E aí, claro, passou por toda uma avaliação, passou por todo um processo e no final de tudo conclui-se, de fato, uma demanda de transexualidade, e diante do tamanho sofrimento, do sofrimento gritante, fez-se necessário intervenções mais contundentes, como, por exemplo, o bloqueador do desenvolvimento dessas caracterizações que estavam aí provocando em seu aparelho psíquico uma disforia tão pertinente, tão acentuada, que este ser humano chegava a passar mal. Com isto também não estou dizendo que todo ser humano trans necessariamente irá ser acometido de disforias. Um ser humano, ele pode muito bem ter a sua condição humana concernente à transexualidade e não sentir disforias. Isso também não é determinante da transexualidade. Eu, por exemplo, fui uma criança muito angustiada, fui uma criança disfórica, fui uma criança que tinha muitas somatizações, mas não chegava a passar mal, por exemplo, como este garoto trans de 11 anos de idade, não chegava a desmaiar. A disforia dele era muito mais gritante, muito mais acentuada do que a minha. Entende? Então isso é muito subjetivo, isso é do 1 a 1, isso requer uma análise, e foi o que eu falei no vídeo anterior, quando essa mãe chega com esta demanda, da sua até então filha, dizendo ser um homem trans porque viu numa série ali no computador 2 garotos se beijando, achou aquilo bonito, se identificou com aquilo e por isso
acredita ser um garoto trans que é gay, um garoto trans que sente vontade de ficar com outros garotos. É preciso ter muito cuidado com essas romantizações, porque o caso de Robert está assentado numa romantização da transexualidade. E depois ele se viu aí perdido, e de fato quando se vê ali numa idade mais avançada, quando se vê ali mais desenvolvido, se arrependeu de ter feito a transição de gênero. E aí começa a recorrer, como eu venho falando, à destransição de gênero. E aí é como eu falei para esta mãe, é preciso o acompanhamento. Como eu já falei, existem psicólogos hoje se atentando muito a uma especialização quanto às questões de gênero, já que estão tão fomentadas na sociedade atual, na sociedade contemporânea. Então se faz importante este acompanhamento e não já determinar, de fato, é um ser humano trans. E também não é o psicólogo que vai determinar isso, não é o psiquiatra. O psicólogo, o psiquiatra, ele está ali, né, como um intermediador para que este ser humano se volte para si, se volte para a sua condição humana para entender quem de fato este ser humano é, e não a partir de estímulos que vêm de fora como uma série, num computador, na internet. Então, eu não estou aqui querendo dizer que a transexualidade é sobre todo ser humano sentir disforia. Também não estou querendo aqui dizer que se não sentir disforia não há de ser um ser humano transexual. Também não estou aqui querendo dizer que esta mãe que chega com a demanda de que até então a sua filha que se diz homem trans com base numa série, de fato não é um homem trans. Não. Eu estou dizendo que este ser humano precisa se aprofundar ainda mais no seu ser, na sua condição humana, para daí então implicar-se nas suas demandas e ter aí subsídios mais significativos para então tomar qualquer decisão quanto à transexualidade. Mas é de fato no 1 a 1. Nenhum ser humano transexual serão iguais. Eu sou um homem trans e você que está aí me assistindo há de ser um homem trans também e você é igual a mim. Não. Todo ser humano tem a sua subjetividade. E a subjetividade há de ser a estrutura que tem referência direta ao sujeito que é particular. A subjetividade há de ser aquilo que é mais profundo na criatura humana. E muita gente perde de vista a sua subjetividade justamente porque se vê aí alienado ao que vem de fora. A sua subjetividade é o estatuto mais íntimo, é o lugar onde a sua singularidade sobrevive. E é nesta subjetividade, é com esta subjetividade que o ser humano precisa se encontrar para então poder ter uma visão clarificada da sua condição humana. Não é com base no que vem de fora, não é com base em uma série na internet. E eu vejo muito, sobretudo na atualidade, os jovens tendo aí suas subjetividades sequestradas por aquilo que vem de fora. Perdendo-se de si, como no caso de Robert, por aquilo que vem de fora. Vamos fazer uma analogia. Inclusive eu até falei sobre isso no processo que eu
enfim, que eu ministro referente ao resgate da subjetividade. Depois eu irei falar com vocês aqui no canal em um outro vídeo. Já falei sobre isso aqui no canal, mas eu vou falar novamente em um outro vídeo sobre este processo que eu ministro. E lá eu fiz uma analogia com relação às regras gramaticais. O que é o sujeito na gramática? O sujeito é aquele que realiza a ação do verbo. O sujeito há de ser aquele que de fato dá movimento às frases. O sujeito na gramática é sempre aquele que age, o sujeito age na gramática a partir do seu mundo, a partir da sua história pessoal, a partir dos seus valores, a partir dos seus limites, a partir das suas possibilidades. A sua ação, ela é sempre carregada da sua história, dos seus motivos, das suas razões. Isto na gramática. Mas e na vida real? Na vida real, o sujeito muitas vezes está agindo a partir do mundo do outro, a partir da história pessoal do outro. Eu conto muitas vezes a minha história pessoal aqui, mas eu sempre sedimento, há de ser a minha história. É sobre mim, não tem que ser sobre você. E é por isso que eu sempre sedimento que é preciso ter muito cuidado com a questão da transexualidade na infância e na adolescência. E não é porque eu sou um homem trans que eu vou estar falando sobre isso de modo responsável. Ou melhor, de modo irresponsável. Muito pelo contrário, eu tenho que falar de modo responsável, porque é o que eu sempre digo, além de ser um homem trans, eu sou psicólogo. Eu sou psicanalista, eu estudo o aparelho psíquico, eu estudo o psicológico, eu estudo a mente humana. Atualmente estou estudando até o funcionamento cerebral, porque estou pós-graduando em neuropsicologia. Então eu não posso chegar aqui e falar sobre isso de modo irresponsável, ou de repente chega um adolescente para mim que ainda está em desenvolvimento quanto ao seu ego, quanto à sua personalidade, e aí ele chega com uma demanda de transexualidade e eu já ratifico. Você é de fato ser humano transexual. O caminho não é esse. O caminho não é esse porque é o que eu estou dizendo. O sujeito está agindo demais a partir do mundo externo e não a partir do seu mundo interno. O sujeito está agindo a partir da história pessoal do outro, dos valores do outro, das possibilidades do outro e não está olhando para dentro. Não está olhando para os seus desejos. Está internalizando os desejos do outro. E o sujeito é um mosaico de desejos, de temores, de paixões, de sentimentos, de angústias, de sentidos, de mistérios. Mas todas essas peripécias precisam ser olhadas a partir de um olhar que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, internalizando de repente uma história que não é a sua. Gente, as realidades, elas são universais, como por exemplo, vivemos em uma realidade política atualmente, né? Estamos aí próximos à eleição, ao momento da votação. Portanto, a realidade do nosso país está muito em torno da política. Isto é uma realidade universal. Mas esta realidade, ela acontece de modo muito particular para cada um de nós.
Esta realidade política vai depender da tua experiência com a política, com os candidatos nos quais você votou em eleições passadas. E, portanto, esta realidade vai se dar de um determinado modo para você que não há de ser igual para mim. Eu gosto muito de uma premissa e eu também falo muito sobre isso. Nos meus discursos eu trago muito esta premissa. O mundo é a minha representação. O mundo é a tua representação. E o que o mundo representa para você é diferente do que o mundo representa para mim. E esta premissa, ela marca o início da principal obra de Schopenhauer, um filósofo existencialista que traz uma lógica existencial nas suas teses filosóficas. E beleza, a psicanálise ela não é existencialista, né? Mas a psicanálise, sobretudo a de Lacan, sofre uma influência significativa da filosofia, do existencialismo, né? Da fenomenologia. Então, por isso, eu também sou muito fascinado pelo existencialismo, pela lógica existencial. Então, com esta premissa, Schopenhauer ele vem dizer que o mundo é o que o mundo representa para cada um a partir da sua experienciação, a partir da experienciação particular de cada um com este mundo. Schopenhauer ele vai dizer que a essência do mundo não está nele de modo propriamente dito. O aspecto exterior do mundo está condicionado pelas experienciações que cada sujeito tem com o mundo. E as minhas experiências há de ser diferente das tuas experiências. A essência íntima das coisas, ela está revestida pela representação que o mundo tem para cada sujeito. Isso se dá com todas as coisas. E esta representação que o mundo tem para cada sujeito vai estar condicionada pela experiência, pela vivência particular de cada sujeito. Porque sim, somos um emaranhado de sensações, somos um íntrico de cheiros, de sons, de imagens, de texturas, né? Bati aqui no microfone, mas vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, somos um emaranhado de sensações, somos um íntrico de cheiros, de sons, de imagens, de texturas. O que eu enxergo, o que eu escuto, o que eu sinto, isso faz a minha interpretação de mundo. O que você enxerga, o que você escuta, o que você sente, faz a tua interpretação de mundo. E você não enxerga, não escuta e não sente igual a mim. Porque enxergar o mundo, escutar o mundo e sentir o mundo, tudo isso vai estar condicionado às tuas vivências particulares com este mundo. É o que cria a tua realidade e é o que cria a minha realidade. E, portanto, a realidade ela é diferente para cada sujeito. Né? A realidade vai estar condicionada ao modo como você interpreta o mundo. E o modo como você interpreta o mundo vai estar condicionado às tuas vivências, às tuas experiências que são subjetivas. E por ser subjetiva,
você não vai ter aí a tua realidade igual à realidade dos demais sujeitos que compõem este mundo. Os sujeitos vivenciam este mundo de modo subjetivo. Não há duas pessoas iguais, por mais parecidas que elas possam ser. Você que está aí me assistindo pode ser um homem trans, igual a mim. E você pode ter muitas coisas parecidas comigo, no que diz respeito à visão de mundo, no que diz respeito a como você sente o mundo. Mas se parecer não é sobre ser igual. Portanto, gente, o exercício diário de todo mundo deve ser, de fato, o de olhar para o outro com respeito e sem imposições. E por isso resolvi gravar este vídeo. Porque eu não quero que ninguém assista ao vídeo anterior e venha ter uma compreensão equivocada no sentido de que eu estou sedimentando aqui um psicologismo, um psicanalismo autoritário, querendo impor como que um ser humano transexual deve ser. Jamais. Ele só precisa ter cuidado, todo ser humano, aliás, não só aqueles que são transgênero, né? Todo ser humano precisa ter cuidado em implicar-se na sua subjetividade para ter insights sobre a sua condição humana de acordo com a sua subjetividade e não de acordo com aquilo que vem de fora. Única e exclusivamente de acordo com aquilo que vem de fora. A subjetividade, ela possui um caráter que é sacral, né? Por quê? Porque confere ao sujeito a possibilidade de estar no mundo de maneira única e de maneira irrenunciável. O sujeito não tem que renunciar à sua condição humana, à sua singularidade, para viver de acordo com os moldes do outro ou do ideal de ego de uma sociedade. Vivemos sim em sociedade, vivemos sim em plural, nos deparamos com muitas coisas com as quais nos identificamos, mas é preciso ter cuidado para você não confundir identificação com aquilo que está fora, com o teu ser mais próprio. A vida, ela é plural, mas ela também é singular. E viver é o feitio de experimentar o tempo todo esta dinâmica. A dinâmica desses dois lugares, transitar por esses dois lugares, o plural e o singular. Mas quando somos plurais, só podemos ser se estivermos, de fato, na posse da nossa singularidade. Se não estivermos na posse da nossa singularidade, internalizamos o plural e o plural vai nos esmagar como esmagou o Robert. Se você não está acompanhando a história de Robert, volto a dizer, vem aqui no comentário em destaque e assista os vídeos anteriores para que você possa ter uma visão abrangente deste vídeo aqui. Tá bom? É isso, gente. Finalizo aqui. A gente continua se aprofundando aí na questão da transexualidade, atualmente na questão da destransição de gênero, tá bom? Aqui no comentário em destaque você vai encontrar aí um link que vai te encaminhar para a vitrine, o portfólio de todos os meus projetos aqui na internet. Então clica para conhecer, aquele que te chamar a atenção, você clica, tá? Que aí você será encaminhado para a página do projeto e lá você terá a explicação do devido projeto, aquele que chamou
a tua atenção. Beleza? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.